Eu vou liberar uma palavra profética. Aprenda a discernir o que é uma fase do que é aquilo que veio para ficar. Tem gente confundindo fase com endereço. Não faça dessa guerra, dessa prova, dessa luta, dessa adversidade teu endereço. Porque Malta não é para se apegar, Malta é só para passar. Abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. Versículo 1. A outra versão, por favor. Obrigado. Aleluia. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Você pode assentar. Meus irmãos, antes de iniciar a palavra, quero dizer para você que hoje é o último dia do propósito. Hoje é a entrega do propósito, irmão. Então eu não vim com menos entrega justamente no último dia. Nós vamos ter um momento de tirar mais uma adoração no final e nós vamos nos entregar ao Senhor. Porque a entrega esses dias foi muito alta e eu não posso diminuir essa entrega. Amém? Louvado seja Deus. Atos capítulo de número 28. Um texto conhecido, um texto que fala conosco, um texto que aplica-se à nossa vida. Algumas verdades precisam ser vistas nesse texto, para esta revelação de hoje sobre as nossas vidas. Primeiro a Bíblia vai dizer assim: uma vez em terra, uma vez. Mas se uma vez em terra, de onde é que eles estão vindo? Eles estão vindo de um naufrágio. Eles estão vindo de um naufrágio. Atos capítulo 28 fala de um momento difícil. Atos capítulo 28 fala de um momento expressamente difícil na vida de cada um deles. Por quê? Porque eles quase morriam. Está escrito que eles até pararam de comer. No barco, na embarcação, eles até pararam de comer porque estavam esperando a sua morte. Não havia mais esperança nem expectativa de retornarem aos seus postos, às suas casas, outros à prisão. Não havia. Então pensa comigo, Atos 27 fala de um momento de dificuldade. Atos 27 fala de um momento de morte. O que está acontecendo em Atos 28 é que eles foram livrados. Há um livramento de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles estão em terra. Diga depois de mim, eles estão em terra. Pastor, como é que eles estão em terra? Eles estão em terra com o corpo dolorido, porque tiveram que nadar muito para poder chegar na ilha. Eles estão em terra com cargas perdidas, perderam o que tinham no navio. Eles estão em terra com frio por causa da chuva que havia na ilha. Eles estão em terra porque além do frio da chuva, ainda tem o frio das águas geladas. Eles estão em terra molhados, com frio, com percas. Só que a Bíblia vai dizer que eles estão em terra. Porque quem vem de grandes lutas e de grandes adversidades, carregando algumas coisas, frio, escassez, perigo, adversidades, estar em terra
é uma das melhores coisas que pode lhe acontecer. Então deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. A primeira coisa que Deus vai fazer para quem veio do naufrágio é dar um chão. A primeira coisa para quem está vindo do naufrágio, quem está chegando do naufrágio, quem está chegando da luta, quem está chegando da adversidade, é Deus colocar o chão para você pisar novamente. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Pisar em terra para muita gente aqui é simples. Mas pisar em terra para quem estava quase morrendo afogado no mar, não é simples não. O que significa isso, pastor? Você vai aprender a celebrar as pequenas coisas que vão começar a acontecer na sua vida. Não, eu vou liberar de novo. Você vai aprender a celebrar as pequenas coisas que vão acontecer na sua vida. Você está pisando em terra, parece que não é nada, mas quem veio de um naufrágio, quem veio do frio, quem veio do perigo, quem quase morria no mar, pisar em terra já é muita coisa, irmão. Eu quero declarar sobre a tua vida que fique atento, porque ainda que não pareça nada, vai ser muito aquilo que Deus já está fazendo na tua vida. Ainda que para pessoas do lado, para pessoas da direita, da esquerda, ele só está na terra, ele só está pisando em terra. Isso não significa nada, significa assim: eu quase morria, eu perdi tudo no mar, eu vim de dias difíceis, e ter um chão para pisar já é muita coisa. Eu posso liberar uma palavra sobre a tua vida? Deus vai devolver o chão para alguém que pisou aqui nessa manhã. Não, Deus vai devolver o chão para você. Vai ter chão para você pisar. Vai ter estabilidade depois da instabilidade. Vai ter tranquilidade depois dos dias adversos. Depois de um deserto, não é outro deserto não, é bonança. Deus está preparando o chão para você pisar. Aleluia! Deus está devolvendo o chão para aqueles que estão pisando. Porque, irmão, para quem veio sobrevivente de um naufrágio, dinheiro, carro do ano, celular da moda, roupa de marca, não importa tanto quanto um chão. Pergunta para uma pessoa que está com uma doença terminal e oferece para ela o carro do ano para ver se ela vai se alegrar. Agora olha para uma pessoa que está com uma doença terminal e diz para ela: tem cura para você. Ela se levanta na hora. Porque Deus não vai começar pelo superficial, Deus vai começar pelo essencial. Não, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus vai começar pelo essencial. Tem coisa na nossa vida que é supérfluo. Você está pedindo, mas é supérfluo. Mas Deus está dizendo: o chão não. O chão eu faço questão de pavimentar para você pisar, de pavimentar para você andar. Você vai voltar a ter dignidade no seu nome. Seu nome vai ser limpo. Deus vai resolver essa questão. O nome dele vai ser glorificado. Deus paga a dívida de crente. Deus entra em cena. Deus entra dentro do computador. Eu já ouvi isso e vou declarar isso. Deus entra dentro do computador para dar vitória a crente aqui. Deus vai dar coisas para você ter a base no lugar para depois você avançar. Porque ninguém avança se não tiver nem a base, irmão. É ou não é? Aí o Espírito de Deus mandou dizer para a igreja nesse 7º dia do propósito: a base vai ter para você pisar. Não vai faltar o pão de cada dia, não vai faltar aquilo que você vai vestir, não vai faltar aquilo que você vai comer. Não, eu estou pregando sobre o pastor de Salmos 23, que diz: ele é o meu pastor e nada me faltará. A virtude de Deus, a graça de Deus, a poder de Deus, mas também a provisão de Deus sobre a tua vida aqui nessa manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. A primeira coisa que Deus está fazendo é devolvendo o chão. Não é a carga, não é o dinheiro, não é o que se quebrou, é o chão. Diga para quem está do seu lado: Deus está começando pelo chão. Você é grato a Deus por isso? Não estou falando de concessionária de carro, não estou falando de chave de casa. Eu estou falando do chão. Do chão. O chão não vai te faltar. O básico não vai te faltar. E as outras coisas, isso aí é acrescentado no meio da jornada, irmão. Mas Deus está dizendo: eu cuido tanto de você que estou pondo o chão primeiro para você pisar depois desse naufrágio. Eita, meu Senhor da glória. É sério isso aqui, é muito sério. A Bíblia diz que eles chegaram do naufrágio. Aí a Bíblia diz assim: chegaram na ilha chamada... E verificamos e soubemos que a ilha se chamava...
e soubemos que a ilha se chamava... Vem cá. Eles não souberam enquanto estavam no mar, eles souberam quando pisaram. Eles não souberam de longe, eles souberam de perto. Porque primeiro Deus quer pôr a base, o chão. Depois Deus põe o entendimento. Primeiro Deus te livra. Depois Deus explica. Pastor, tem coisa que não estou entendendo. Deixa que é a parte do livramento. Vem a segunda parte, a parte da explicação. Por quê? Eles estão sabendo daquilo que não sabiam. Mas por que eles estão sabendo do que não sabiam? Porque pisaram onde nunca tinham pisado. Você pisou nesses 7 dias aqui em lugares que você nunca pisou. Eu tenho uma revelação de Deus para você aqui nessa manhã. Você vai saber do que não sabia. Eu estou falando no mundo espiritual. Deus vai abrir o leque dos céus para você. Porque o maior entendimento, o maior prazer de Deus não é dar alguma coisa a não ser aquilo que é dele para você. Então escute isso nessa manhã. Existiram dias que você abria a palavra e não entendia o que você estava lendo. Eu declaro que você vai saber o que é que você está lendo. Existia dias que você estava enfrentando guerras espirituais, você não sabia discernir se era física, se era espiritual, se era do mundo aqui. Você vai saber, porque você está pisando. Primeiro você pisa, depois Deus te explica. Primeiro você decide andar no sobrenatural, depois Deus te envolve nessa graça do sobrenatural. Porque não é possível estar longe da ilha, não é possível estar no mar e querer saber o que Deus vai revelar em terra. Não é possível estar no mundo e querer saber o que Deus vai revelar no mundo espiritual. Então primeiro Deus te remove. Primeiro Deus te põe em terra. Primeiro Deus põe o chão para você pisar. E depois que você pisa, Ele te explica. Ele te explica, Ele te explica, Ele te explica, Ele te explica. Aí a Bíblia vai dizer: os moradores da ilha, os moradores da ilha. Depois que eles chegaram em terra, depois que eles souberam que a terra, a explicação da terra, os moradores da ilha vieram a eles. E a Bíblia vai dizer que eles usaram de muita humanidade. Mas o que eu acho atenção é esse termo, os moradores da ilha. Irmão, quem está chegando está desnorteado. Não tem norte do que está acontecendo, porque foi muita coisa. Está nadando, o navio afundou, não sabe o que fazer, não sabe resolver. E de repente parece que a primeira terra que eles estão pisando é a terra da promessa e da estabilidade. Porque para quem não tem nada, um pouquinho já resolve. Só que eu quero dizer para você que Deus não tem qualquer coisa para você. Deus tem a porta dele para você. Quando Jesus estava no deserto com fome, Satanás ofereceu qualquer prato. Para quem está com fome, qualquer prato serve. Só que Jesus disse para mim: não. Porque eu posso estar com fome, mas a minha necessidade não vai governar a minha escolha. Eu não vou decidir pela fome, eu vou decidir pelo destino e o propósito. Cuidado para na hora da necessidade você não decidir. A primeira coisa que acontece é porque eu estou fragilizada, porque eu estou emocionada, porque aí você toma a decisão errada pela emoção. Então, escute. A Bíblia diz que quando eles chegam na ilha, a primeira coisa que eles se deparam é sobre uma terra. Quando eles estão entrando, não tem navio para voltar, irmão. Ou tem? Tem navio para voltar? Eu nunca tinha parado para pensar nisso e pensei. Não tinha navio para voltar, não tinha guarda costeira, não tinha rádio para ligar. Eu te pergunto, como é que eles vão sair dessa ilha? Porque eles chegaram. Para quem chegou, está só se importando de estar vivo. Estou vivo. Mas eles precisam sair da ilha. Por quê? A ilha é só uma rota. Só que quando eles estão chegando, eles estão vendo moradores na ilha. Então, para quem está chegando no naufrágio, vai dizer assim: já encontrei a minha casa. Minha casa agora é Malta. Só que Deus disse para Paulo, antes de tudo isso acontecer, que ele não ia para Malta, ele ia para Roma. E quando Deus fala sobre Roma, Malta, são coisas que acontecem na nossa vida. Só que Malta não tem a ver com o plano de Deus, só é uma rota para a gente chegar. Pastor, eu ainda não estou entendendo, eu vou explicar agora. Eles estão chegando num lugar onde tem gente morando, mas Deus está dizendo: não vai ser morada para você. Eu vou repetir.
Eles estão chegando num lugar onde tem gente que fez daquele lugar sua habitação. Só que Deus está dizendo, na sua vida não, na sua vida é só um escape. Eu vou liberar uma palavra profética. Aprenda a discernir o que é uma fase do que é aquilo que veio para ficar. Tem gente confundindo fase com endereço. Não faça dessa guerra, dessa prova, dessa luta, dessa adversidade teu endereço. Porque Malta não é para se apegar, Malta é só para passar. Não, eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está aqui nessa manhã. Malta é só uma fase, Malta é só um escape. Tem gente morando numa ilha onde você só vai visitar. Tem gente que está morando na ilha onde você só vai passar. Então aprenda a discernir lugares de transição e lugares de moradia. Lugares onde eu não posso permanecer e lugares onde eu devo permanecer. Paulo sabia que a ilha para ele era só um lugar de visitação, porque era Roma o destino de Paulo. Eu quero declarar que você não vai fazer moradia no lugar de transição. Você não vai se apegar com coisas que é só passageira. Deus está dizendo aqui nesta manhã que você não vai ser mais um morador dessa ilha. Deus está dizendo para você nessa manhã que os moradores da ilha até fizeram morada, mas você não, você só está de passagem. Deus não vai deixar você morar onde é para você somente passar. A guerra passa, o deserto passa, a luta passa, a escassez passa e você vai para Roma. Você entra no propósito, você entra na dimensão, você entra naquilo que Deus tem preparado para você. É uma fase, vai passar. Diga para quem está do seu lado, isso que você está vivendo é uma fase, vai passar. O texto me diz que tem gente morando no lugar que é para passar. E a geografia, no que se diz respeito à geografia profética, ela importa. Não no que se diz respeito para Deus fazer algo, eu preciso morar numa casa melhor. Não. Mas eu preciso estar na geografia correta. Eu preciso estar na direção correta. Para que aquilo que Deus preparou para mim, me alcance. Quando eles chegaram na ilha, quem estava lá era morador. Só que Deus estava dizendo para Paulo, você não vai morar na ilha não. Mas Senhor, eu já vim de um naufrágio. Aqui para mim está bom. E quem disse que para você, que a medida do tá bom para você serve? Você quer comer, aquela expressão que a gente quer comer o quê? Qualquer coisa. Não tem no cardápio de Deus qualquer coisa. Não tem no cardápio de Deus tanto faz como tanto fez. Para Deus não. Para Deus tem encaixe, propósito. As coisas do reino de Deus não é assim não. As coisas do reino de Deus, irmão, é diretiva. As coisas do reino de Deus é assertiva. As coisas do reino de Deus é segura. Então Deus está dizendo para Paulo, você chegou na ilha, mas não vai ficar na ilha. Aí a Bíblia vai dizer que os bárbaros, os que moram na ilha, vão tratar eles com muita humanidade. Com muita o quê? Aí a Bíblia diz que eles acendem uma grande fogueira. Acendem uma grande fogueira. Irmãos, quando Paulo chega na ilha, Paulo está com a mesma condição física que todo mundo está. Paulo está cansado, com frio, sentindo algumas privações, algumas limitações. Só que tem uma coisa que Paulo observa, está muito frio. Será que dá para repousar, Paulo? A gente acabou de chegar, não adianta repousar com frio. Não adianta deitar, não adianta se alimentar, não adianta fazer nada se esse frio não passar. Porque como é que eu vou fazer alguma coisa se eu não consigo nem me movimentar, nem gerir um movimento por conta do frio que eu estou enfrentando? Então o que Paulo vai pensar é, o que é prioridade para mim nesse momento? É resolver a minha escassez, a minha fome, é dormir ou primeiro me aquecer? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não vai começar pelo o que é supérfluo. Deus vai começar pelo que é essencial. Pela segunda vez eu falo isso.
Então a primeira coisa que Paulo vai fazer é resolver o frio. Porque a temperatura da ilha não vai mudar. Só que a temperatura de Paulo pode mudar. Nós estamos num tempo de frio. Nós estamos num tempo onde o amor está se esfriando. Nós estamos num tempo onde as pessoas não querem mais compromisso com Deus. Só que o que Paulo está dizendo é, antes de resolver minha fome, antes de resolver minha questão, antes de saber o que perdeu, o que está no meio do mal, o que dá para recuperar, eu quero me aquecer. Deus está levantando uma geração no nosso meio que para Ele, antes de qualquer coisa, Ele precisa estar aquecido. Isso significa que a tua vida espiritual com Deus importa mais do que qualquer outra coisa. Eu não estou no culto aqui pensando, preocupado naquilo que eu vou fazer amanhã, porque primeiro eu estou me aquecendo. Porque não adianta estar com hipotermia e morrer para tentar resolver. É melhor estar aquecido com vida e depois eu resolvo. Então Deus está dizendo para você, antes de investir na sua vida lá fora, invista na sua vida espiritual. Antes de preocupar com qualquer coisa que você tenha para preocupar, preocupe-se com a sua vida espiritual. Como é que está o azeite na tua vida? Como é que está a lamparina na tua vida? Como é que está as vestes na tua vida? Como é que está o teu coração? Como é que está você? Primeiro eu resolvo o frio, depois eu resolvo as outras coisas. Primeiro põe tua casa em ordem, Ezequias. Ô Ezequias, vai partir, Ezequias. Põe a tua casa em ordem. Irmão, não dá para pensar em outra coisa quando o essencial precisa ser revisto. Eu não estou falando que vida com Deus é vida estar na igreja, porque tem gente que está na igreja e está fora de Deus. Mas quando você está com Deus, você tem mais vontade de estar. Você tem mais vontade de cultuar. Você tem mais vontade de estar junto. Você tem mais vontade disso para se aquecer, porque o tempo é de frio. A gente abre essa porta aí, quando abre essa porta que chega no nosso carro, o frio já está lá. Os pensamentos já estão lá para roubar a palavra que a gente recebeu há 5 minutos atrás no culto. Então se você não entender que você precisa se aquecer primeiro para depois resolver as outras coisas, não vai dar certo. Mas Deus está dizendo nessa manhã para você: se aqueça primeiro que eu cuido do teu amanhã, se aqueça primeiro que eu trabalho no resto, se aqueça primeiro que eu cuido da tua vida, que eu cuido da tua casa. Se aqueça, no mundo de frieza, no mundo onde as pessoas não querem compromisso com Deus, no mundo onde o amor está se esfriando, no mundo onde estão apostatando da sua fé, onde estão desistindo da sua fé. Quem apostata da fé não é quem não tinha compromisso com Deus, não. Quem apostatou da fé era quem pregava, quem cantava, quem estava em cima dos maiores compromissos com Deus, e hoje diz: eu não quero mais. E por que comigo e com você pode ser diferente? Não se ache tão forte o suficiente para pensar que você nunca pode cair, nunca pode ceder, nunca pode. Não, meu filho, você está aqui nessa terra, está tudo balançando, não tem estabilidade. Vai se aquecendo, vai se aquecendo, vai se aquecendo, vai se aquecendo, vai buscando o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Menos coisas daqui da terra, mais coisas do céu. Menos linguagem aqui da terra, mais linguagem do céu. Você não passou esses 7 dias em propósito com Deus para ouvir outra coisa a não ser. Vai se aquecendo, vai se aquecendo, vai se aquecendo. Deixa eu ver se tem chama aqui. Deixa eu ver se tem chama aqui, ou se alguém veio dormir por causa do frio. Mas se você quer a chama de Deus na sua vida, levante uma das suas mãos e comece a adorar a Ele. Não, e o cúmulo do absurdo não é nem só não se aquecer, é não aproveitar um fogo que já está aceso. Irmão, tem gente que não vai nunca construir uma fogueira. Tudo bem não, tudo ruim, mas tá bom. Você não vai aquecer fogueira, tá bom, mas não vai nem aproveitar o fogo que está aceso. Como é isso, irmão? Paulo não teve que acender fogueira, a fogueira já estava acesa.
mais difícil já foi feito. Agora é você nadar na onda que está aparecendo. Como é possível? Como é possível o fogo estar aceso e eu não desfrutar desse fogo que já está aceso? Não, irmão, o fogo não vai acender, já está aceso. Está palpável. Curas divinas, batismo com o Espírito Santo, comunhão com Deus, revelação de Deus, visitação do Espírito Santo. Já está o fogo. Eu só preciso dar continuidade àquilo que já está aceso. Ô irmão, a humanidade deles não foi dar comida para eles, foi acender um fogo. Se você está num lugar onde o fogo já está aceso, é o que você precisa para sobreviver, para estar firme com Deus. Não, porque os bárbaros deveriam ter trazido um prato de comida, os bárbaros deveriam ter trazido. Não! Eles já acenderam fogo. Já deu o caminho para você seguir. Irmão, a gente tem palavra de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e ainda meio-dia, no outro dia. Tem um caminho para só não segue. Às vezes eu fico pensando, Jesus, vai ser preciso o Senhor falar mais o quê, hein? O Senhor está rasgando o verbo aqui. Não, o Senhor está rasgando o verbo. E há pessoas que não conseguem nem sustentar um fogo que já está aceso. Aproveitar um fogo que está aceso. Se envolver com um fogo que já está aceso. Já está aceso. Já está aceso. Já está aceso. Ou você faz feito os tripulantes da embarcação, que não estão nem aí. Ou você faz para igual Paulo e diz, eu quero estar perto do fogo. Por quê? Quando você está perto do fogo, o benefício não é para ninguém não. Quando você está perto do fogo, quem mais é beneficiado é você. Porque o problema de quem está no comodismo é que está no comodismo e com frio, sujeitando a hipotermia e não resistir. Só que Paulo não está só jogando graveto no fogo. Paulo também está jogando, mas está se aquecendo. Até o corpo de Paulo está sendo visitado. Não, porque eu creio que quando você está buscando o espiritual, o mundo físico é visitado. Salmo 34 diz, busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Eu não estou entendendo. Quanto mais ele buscou, mais as causas dele eram resolvidas. Existe um versículo no livro de Provérbios que diz, isto te será saúde para o teu corpo. Quando você está na fogueira de Deus, Deus visita a tua casa, Deus visita a tua saúde, Deus visita você. Você se esforça menos e Deus faz mais. Porque o teu esforço é estar com Ele e depois Ele resolve aquilo que te aflige, que te preocupa. Então quem está ganhando perto desse fogo não é os moradores e nem ninguém que está lá inerte. É Paulo que está perto da fogueira. Porque estava com frio, agora estou aquecido. Jesus. Paulo observa o ambiente e ele diz, a fogueira está acesa. Agora observe. Ninguém põe fogo em algo que o fogo já está alto. Porque senão explode. Você sabe por que Paulo vai juntar graveto e vai lançar na fogueira? Porque ele percebe, alguém acendeu. Só que acendeu e o fogo está diminuindo. Então eu vou colocar mais graveto para que o fogo volte a subir. Posso falar uma coisa para você? Você buscou, jejuou, está na presença de Deus, pisou na terra, está conhecendo o que você não conhece, mas nem todo dia o fogo vai ser o mesmo. Tem dia que a chama está lá em cima, mas tem dia que a chama está lá embaixo.
Tem dia, irmão, que se o Golias aparecer na tua frente, tu não pega a pedra, não, pega a cabeça dele e corta com a tua própria mão. Mas tem dia que quando o Golias chega, você nem olha para a pedra e nem para ele, você sai correndo. Porque nem todo dia a nossa fé vai estar lá em cima. Nem todo dia o fervor vai estar lá em cima. Nem todo dia a minha expectativa, a minha esperança vai estar do mesmo jeito. E isso é humanidade. Nem todo dia você vai estar vestido com a roupa do super-homem crente. Não. Por quê? Porque as adversidades chegam. As lutas nos encontram no meio do caminho. Paulo também está vivendo um momento onde o fogo está baixando. Mas a questão não é o fogo que está baixando, é que ele está baixando, mas ainda existe. Deus não veio nessa manhã olhar o que está faltando. Deus veio nessa manhã olhando o que ainda tem. Eu posso falar uma coisa para você, porque esse fogo não vai apagar, porque ainda tem fogo aí. Tem fogo aí. Esse fogo não vai apagar, porque ainda tem chama que queima dentro de você. Esse fogo não vai apagar, porque por mais que você queira, você não consegue se afastar. Não, você está na isca de Deus, meu filho. Você pode até se distanciar um pouquinho. Daqui a pouco o pescador puxa você e venha para cá. Tem fogo aí ainda. Tem mistério de Deus aí, ainda aí. Tem aquela experiência que marcou tua vida e que você não consegue sair do altar. Porque por mais que você queira, por mais que você tente, você olha igual Pedro e diz: para quem iremos nós? Eu tento vir para um canto, eu tento fugir, mas para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras. Deus encontrou um fujão aqui nessa manhã. Deus encontrou alguém que está querendo diminuir o fogo e está dizendo: você não consegue não, porque o que você já viveu é tão suficiente para continuar aquecendo esse fogo na tua vida. Ainda tem fogo aí, e esse fogo vai aumentar. Reminência, subremia. Levanta a mão para adorar, levante a mão para adorar. Tá fraco, tá fraco, tá fraco. Tem fogo aí, tem fogo aí. Ainda tem fogo aí, você que está em casa. Ainda tem fogo, olha bem para mim. Ainda tem fogo aí. Deus está te tirando dessa caverna. Deus está te tirando dessa mesmice, porque ainda tem fogo aí. O fogo que está aí é suficiente para trazer novas chamas, novas experiências. Darábia sai, um novo mover, uma nova graça, uma nova unção. Eu sei que essa semana foi uma semana de muita graça de Deus, mas também teve gente que já enfrentou dificuldades onde o fogo está querendo baixar. Eu tenho uma palavra de Deus para você: vai voltar a crescer, vai voltar a aumentar, vai voltar a produzir, vai voltar. Tem feixe, tem graveto aqui na minha e na tua mão nessa noite. É só você lançar no fogo. Lança graveto, lança graveto, lança graveto, lança graveto, lança graveto. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Levanta a mão para adorar. Eu não estou nem aí para quem não veio adorar. Eu vim adorar. Eu não estou nem aí para quem está pensando logo cedo de manhã, esse povo gritando. Problema de quem está pensando isso. Eu estou aceso pelo fogo do Espírito Santo. E quem está aceso pelo fogo do Espírito Santo, não tem dia, não tem noite, não tem hora nem madrugada. Toda hora é hora de louvar. A salmista diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo. De manhã cedo eu bendigo, de tarde eu bendigo. Não só adoro de noite não. Eles vão adorar de noite não. Logo cedo de manhã tem um estrondo no meio do arraial aqui dizendo: tem fogo, 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 tem fogo.